Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Como eu sempre falo, não sei que horário você está vendo, vai estar assistindo essa aula, mas hoje nós vamos entrar no capítulo 3, que vai trabalhar basicamente com as medidas de tendência central. Bom, muito importante a gente trabalhar essas questões aqui, porque existem 3 medidas de tendência central que são muito comuns na estatística. A média, talvez seja a mais conhecida, a que a maioria das pessoas utilizam para estipular uma medida de tendência central em um conjunto de dados. A mediana, né, que difere da média porque a mediana você divide a amostra de dados que você tem exatamente ao meio. E a moda, que também é uma medida de tendência central, que diz respeito àquilo que mais se repete, né? Ou seja, é o valor que mais se repete dentro do seu conjunto de dados. Então, basicamente, nesses poucos segundos de aula, eu já resumi o que trata o capítulo 3. Nós iremos aprender aqui hoje como calcular a média, como calcular mediana e como calcular a moda, como encontrar esses valores, né? É muito simples. E nós vamos aprender a fazer isso utilizando um conjunto de dados ou também em dados organizados em tabela de distribuição de frequência. Isso vai nos ajudar a compreender um pouco sobre essas informações que nós iremos trabalhar aqui, beleza? Bom, então, só para a gente começar, aqui tem alguns exemplos, né, de medida de tendência central, e aqui vocês vão poder ler. Eu não vou ficar lendo todo o texto, tá? Vou ser mais específico um pouco na exposição, mas tentar tratar daquilo que é mais importante para vocês nesse momento. Então, para representar um N valores de uma variável, é importante entender essa parte dos símbolos matemáticos, porque eles aparecem nas equações, nas fórmulas, né, que calculam esses parâmetros, como seja a média, mediana, enfim, por aí vai. Mas entenda bem, aqui você tem aqui, ó, para representar um valor de um conjunto de dados que você tem, escreve x1, né, é o primeiro valor, x2 é o segundo valor, x3 o terceiro valor, e assim por diante até xi, que é o iésimo, que significa até o último valor, tá? Essa palavrinha aqui, ó, xi, né? Eu vou até dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor, porque a gente vai falando, né, e vai ficando um pouco difícil a visualização, mas vocês vão ler e vão achar isso no texto. Então, aqui, ó, olha o que está escrito. Ó. O subscrito indica a posição do valor na sequência. Portanto, x1 representa o primeiro valor observado, x2 o segundo, e assim por diante. Xi é o iésimo valor do conjunto de n valores, do seu conjunto de dados. Bom, xi, que significa o iésimo, está dizendo para você, até o último valor, né? Então, x1, x2, se for 10, seria x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. É isso, tá? Mas você pode substituir por xi, que está falando que é do primeiro ao último valor, tá bom? Presta bastante atenção aqui, ó, a indicação dos valores assumidos por uma variável, né? Então, olha só, é fornecido em tempo, em dias, despendido em 5 auditorias de uma empresa durante o final do ano, né? Então 10, 13, 15, 23 e 9. Usando os símbolos matemáticos para representar os dados, escrevemos. Bom, suponhamos que aqui então sejam os valores do seu conjunto de dados. E aqui você tem, né, xi, né? O xi é o universo de dados todos que você tem aqui, né? Ou seja, estou falando referente a essa questão. Desculpa, xi não. x1, você tem aqui o primeiro valor, que é 10, x2, que é o 13, x3 é o 15, x4 o 23, x5 é o número 9. Bom, o último subscrito, no caso aqui o 5, dá o tamanho da amostra que você tem. Por exemplo, qual é o tamanho da amostra que eu tenho, por exemplo, de uma série de dados com 42 anos? Né? São 42 informações, é o tamanho da amostra. Nesse caso aqui, são 5, né? 5 valores, então o tamanho da minha amostra é 5, é o N. O Nzinho minúsculo representa o tamanho da amostra que você tem, a quantidade de dados que você tem ali naquele conjunto de informações, certo? Então é simbolizado pelo Nzinho, o N minúsculo, tá? Que é o número então de amostras que você tem. Bom, olha só,
para indicar a soma do número de amostra, né, dos valores assumidos pela variável x1, 2, 3, pelos valores que você tem, né, a soma desses valores aqui, ó, como que eu indico isso? Usamos uma letra grega chamada de sigma, que é essa letra aqui, esse parecendo um ezinho todo personalizado, né? Esse é o sigma, que se lê somatório de, né? Então é somatório de. É isso que está sendo falado aqui. E escrevemos da seguinte forma: somatório de xi. Esse xi nós vimos lá atrás, que é o iésimo, que significa do primeiro ao último valor do meu conjunto de dados, certo? Então a somatória do xi é igual ao primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto valor, no caso dessa amostra aqui, certo? E aí você teria então essa seguinte informação aqui, ó, tá vendo? Somatório de xi, que é a soma do primeiro até o último valor que eu tenho do meu conjunto de dados, é esse o resultado, deu 7, né? 10 mais 3 mais 15 mais 23 mais 9, que dá 7. Então essa é a forma certa de escrever. Por favor, aprenda isso daqui, tá? Então, somatório, a soma, né, de xi, que significa o iésimo, que é do primeiro ao último valor do meu conjunto de dados, que é igual ao x1, que é o primeiro valor, mais o x2, que é o segundo valor, mais o x3, que é o terceiro valor, e assim por diante, tá bom? Acho que ficou bem claro essa questão aí, né? Bom, a média da amostra. Então, como eu disse, a média ela é muito simples de ser aqui, vamos dizer assim, calculado. É a mais fácil de ser calculada. A média aritmética, né, que é a média simples. Existe outro tipo de média. Além de ser a média aritmética, eu tenho uma média ponderada também, que é bastante utilizada, mas não vamos entrar nesse caso agora. Vamos trabalhar apenas com a média aritmética, que é a média simples, tá? Veja só, como que eu descubro a média de um conjunto de dados? Bom, é muito simples. Você vai somar o valor de todos os dados que você tem e vai dividir pelo número de amostras ou número de dados. Então, para descobrir a média, eu preciso somar todos os valores que tem ali na amostra e saber quantos valores existem, né? Então, o primeiro passo é descobrir o valor de n, que é o número de amostras que eu tenho. Então, se você vai calcular quantos valores você tem. Então, tem naquele exemplo que estava mostrando, ele tinha 5 valores. Então, o n é 5, que é o tamanho da amostra que você tem. E você precisa agora ter a soma desses valores, né? A soma de todos esses valores. Então, está aqui o somatório. Geralmente vem aqui, ó, xi, tá? É o somatório de todos os valores da sua amostra. E aí você vai ter, então, o valor da soma de todos os valores dividido pelo número de amostras que você tem nos seus dados, certo? Então, para ler a equaçãozinha que você usa para calcular a média, é muito simples. A média, quem indica média é o x com a barrinha em cima, lê-se x traço ou x barra, x linha, também já vi na literatura o pessoal chamar esse x com esse tracinho em cima, que significa média, né? Então, x tracinho em cima, o x linha, é igual a média, né? Que para mim descobrir esse x', que é a média, eu preciso saber a somatória de todos os valores da minha amostra dividido pelo número de amostras que eu tenho. Fazendo isso, eu tenho a média simples calculada para um número de dados aleatórios, certo? Olha o exemplo aqui que ele vem trazer para a gente, ó, no 3.4. Cálculo da média. Você tem aqui um universo de dados, tá vendo? Tem quantos valores? Qual é o tamanho da minha amostra aqui? Vamos ver? Olha só. É só você contar quantos números você tem, ó. 88, 83, por aí vai. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Então eu tenho 10 valores. Qual é o tamanho da minha amostra? Qual é o meu valor de n? 10. Então eu já tenho descoberto o valor de n, que é 10. E aí o que eu preciso fazer agora? A somatória de todos os valores. Então eu vou somar todos esses valores agora. Somando todos eles, jogando na equação, tá vendo? Ó, x', x barra, da forma que você quiser chamar, x barra é igual, né, a somatória de todos os valores dividido pelo número de amostras, que é 10. Então você tem aqui 827 dividido por 10, que vai ser igual a 82,7. Então, a média aqui é de 82,7, né, que nós obtemos aqui nesse exemplo que
está sendo mostrado. Então, ficou super fácil. Calcular a média aí de valores aleatórios é a coisa mais simples do mundo. Soma todos os valores, divide pelo número de amostras. Mas lembre-se, você vai ter que sempre fazer isso colocando na equação, usando simbologias corretas que nós estamos estudando estatística. Bom, caminhando mais, a média de dados apresentados em tabela de distribuição de frequência. Bom, aqui muda um pouquinho a lógica, mas é bem simples também para compreender. Veja só, vamos buscar aqui a tabela de distribuição de frequência. Aqui vai mostrar para você uma tabela de distribuição de frequência normal. Você tem dados aqui, não está em classe, né? Só tem os dados e a frequência com que esses dados eles aparecem aí no seu universo de informações, no seu conjunto, né? E aí, olha só a observação, a média de dados discretos agrupados em uma tabela de distribuição de frequência é dada pela soma dos produtos dos valores da variável pela respectiva frequência, dividida pela soma das frequências. Ixi, confundiu tudo. Não, não confundiu não. Vamos lá, só para você ter aqui, ó. Então você tem os dados e tem a frequência. O que é um produto? É a multiplicação. Então você vai multiplicar o valor do dado pela a valor da frequência. Então, o x1, né, o seu primeiro dado, pelo primeiro valor de frequência. Multiplico os dois, eu tenho um produto oriundo dessa multiplicação, que vai ser aqui x1 f1, né? Significa o valor do dado mais a frequência dele aqui, né? Ou seja, você fez a multiplicação, é o resultado dessa multiplicação aqui. Eu vou colocar aqui, certo? É o meu produto. E aí você segue a seguinte fórmula, né? A soma, tá vendo, ó, dos produtos. Então você vai somar, depois que você calcular aqui, ó, que você vai multiplicar cada valor pela sua frequência, aí você vai somar todos esses valores dessa coluna aqui dos produtos, ó, que está aqui, ó, somatório de xi e fi, que é a somatória de todos os valores de produto. Então você vai ter aqui, vai somar e vai ter um valor que vai aparecer aí, né? E dividido pelo quê? Pelo valor, pela somatória dos valores da frequência. Aí você vai somar todos os valores da frequência aqui, de todas as frequências, somar todas elas e vai gerar um valor que você vai colocar embaixo, vai ser aí a divisão desse valor, certo? Então é bem fácil, não é tão complicado assim. Existe uma forma diferente, isso aqui para dados simples, né? Contínuos. Mas também existe uma outra forma para trabalhar com dados que estão agrupados em classe. Aí muda um pouquinho. Lembra que nós fizemos tabela de distribuição de frequência simples e a tabela de distribuição de frequência em classes de frequência. Quando é classes, nós vamos utilizar uma outra forma de chegar a essas informações, certo? Então, olha só, quando agrupado em classe, a ser apresentados em tabela de distribuição de frequência. Nesses casos, antes de calcular a média, é preciso calcular o valor central de cada classe. Então aqui muda um pouco o roteiro, né? Aqui vai complicando, você tem que fazer mais passos, né? Então você precisa calcular o valor central da classe de frequência. Por exemplo, qual que é o valor central de 1 e 3, né? Então você vai aprender a fazer isso. Como é que faz, né? Você soma os dois valores e divide por 2, né? São dois valores. Então, você pega o primeiro valor, vamos supor aqui, ó, 3 e 5, né? Vamos pegar um exemplo. Vou até rabiscar aqui para vocês entenderem comigo, ó. Vamos ver, ó, você pega o número 3, a classe vai de 3 a 5, né? O que você vai fazer? Soma 3 e 5, 5 e 3 dá 8, né? Dividido por 2, certo? Sempre vai ser assim. Então, 8 dividido por 2 vai ser 4. Então, o centro você já achou o valor central. O valor central dessa classe, que vai de 3 a 5, é 4, certo? Então, nós vamos ver isso, como é que funciona na prática. E aí, o que acontece? O valor central, né, é a medida dos dois extremos da classe, né? A medida dos dois extremos. A fórmula para calcular a média fica, então, da seguinte forma. Vamos ver aqui, em que x asterisco, né, um asteriscozinho aqui, são os valores centrais das classes, né? E f são as frequências de classe. Mas vamos ver como é que calcula. Igual ele falou aqui, vamos ver como é que calcula, vai ficar bem mais fácil para a gente entender. Veja só como é que funciona. Você tem uma tabela de dados aleatórios aqui, né? Tá tudo aleatório aqui os dados. E aí você pegou e organizou aqui uma tabela de distribuição aqui de frequência, colocando o número de filhos em idade escolar, né? Então, número de filhos em idade escolar.
0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, você vai colocar aí, né? De 20 funcionários. Olha aqui, vamos entender primeiro, vamos ler tudo aqui para vocês entenderem direitinho. Veja só, olha só. Tabela de né? Apresenta o número de filhos em idade escolar dos funcionários de uma empresa. A distribuição de frequência é fornecida na tabela 3.5. Está aqui, aqui estão os dados aleatórios. E aí ele coloca, né? Número de filhos em idade escolar dos 20 funcionários. 0 significa que eu não tenho pessoas que não têm filho em idade escolar, né? Então 0, né? Então não tem nenhuma pessoa aí, deu 6 pessoas que não têm filhos em idade escolar, né? 1, 8, 2, 4, 3, 1, 4, 0, 5, 1. Então eu tenho aqui, né, os meus dados referente a essas questões aí que apareceram aqui. Eu tenho a soma das minhas frequências aqui, né? Se a gente olhar bem aqui, ó, você somar tudo, ó, 6 e 4, 10, 8 mais 1, 9, mais 1, 10. Então 10 com 10 dá 20, então bateu, né, os 20 funcionários aqui, certo? Então é os filhos com idade escolar, né? Vamos lá, caminhando. Vamos lá para a gente poder entender esse negócio aqui, como é que vai funcionar. Veja só, como é que é feito? Usando aquela equação lá atrás. Então você tem que primeiro, tem a tabela de frequência, já organizou, já gerou sua tabela de frequência, tem o número de filhos em idade escolar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 5 filhos, né? E aqui você tem a frequência com que ocorrem essas respostas. Então nós já temos elas organizadas aqui. E aqui você tem o produto, que é o quê? O que é esse produto? Lembra só, é a multiplicação do número de filhos aqui pela frequência que ele obteve. Então 0, pessoas que não têm filhos com idade escolar, né? Foram 6. 6 pessoas, né? Então veja só, 0 vezes 6, 0 vezes 0, 0 vezes qualquer número é 0, né? 1, né? Então 1, 8, né? Então, olha só, um filho, né? A pessoa tem somente um filho com idade escolar. 8 pessoas têm um filho com idade escolar. Então, 1 vezes 8, 8. Na terceira linha, eu tenho 2, né? 4, ou seja, nós temos aqui, né? 4 pessoas, né? Que têm 2 filhos que estão na escola, né? Que estão estudando. Então, 2 vezes 4, 8. Do mesmo jeito, eu tenho aqui, na outra linha, né? 3 filhos, pessoas que têm 3 filhos. Apenas uma pessoa tem 3 filhos em idade escolar, ou seja, na escola. Então 3 vezes 1, 3. Nessa outra linha, né? 4 pessoas que têm 4 filhos. Ninguém. Então 4 vezes 0, 0. Aqui na próxima linha, 5 vezes 1. Por quê? Apenas uma pessoa tem 5 filhos, né, em idade escolar. Meu Deus, coitado desse cara aí, nessa crise danada que a gente está vivendo. Então olha só, 5 vezes 1, 5. O que a gente faz aqui agora? O que nós precisamos fazer para jogar na fórmula e descobrir qual que é a média? É muito simples esse negócio. O que nós precisamos fazer? Primeiro passo é descobrir então o produto, né, que é a multiplicação do valor aqui pela sua frequência. Obtém-se então todos esses valores. Então o primeiro passo é somar os produtos, a soma dos valores dos produtos, que é representado por xf, que é x vezes a frequência. Então eu tenho aqui igual a, soma todos esses valores, vai dar 24, dividido pela soma das frequências, que está aqui, somatória das frequências, que vai ser 20. Soma só, 6 com 8, 6 com 4, 10, 8 com 1, 9, mais 1, 10, 10, 10, 20. Então olha só, 24 dividido por 20. Qual que é a média nessa tabela de frequência? A média aqui é de 1.2. Então quer dizer, desses 20 funcionários, qual que é a média do número de filhos em idade escolar? 1,2, né? Então a média de filhos é de 1,2. Como não tem meio filho, né? Mas a gente está trabalhando com estatística e ela gerou então para a gente 1,2 como sendo a média existente aqui nessa tabela de frequência simples, tá bom? Agora vamos lá, vamos caminhar mais um pouco. Aqui eu tenho uma tabela de frequência que tem classe, né? É dividida em classe, certo? E está falando aqui de salário mínimo, né? Olha só,
Apresenta os salários mínimos de empregadas domésticas de uma cidade do interior do Brasil, agrupados em 3 faixas. Então tem 3 grupos aqui, ó. Até um salário mínimo é uma faixa, um salário mínimo por mês, né, constitui a primeira faixa. Mais de um salário mínimo até de mais de um, né? Mais de um. Até 2 eu tenho a segunda faixa. E de mais de 2 até 3 eu tenho uma terceira faixa. Então olha só, veja só como é que funcionaria isso aqui. Primeiro passo, eu preciso descobrir o meu ponto médio, o valor médio de cada classe dessa daqui. As classes estão escritas, né? Não estão valor, né? Mas você poderia colocar valor, porque o salário mínimo varia bastante, né? Então ele colocou já em formato de texto. Mas sabemos, até 1 vai de 0 até 1, não é isso? Olha só o exemplo para calcular esse valor médio, aí, o valor central das classes aqui que foi gerado nesse exemplo. Veja só, 0 a 1. Então, 0 mais 1, você vai somar os dois valores. Até 1 quer dizer que vai de 0 até 1. Então, 0 mais 1 é 1. 1 dividido por 2 é igual a 0,5, certo? Na segunda classe, de mais de 1 até 2, ou seja, então de 1 até 2, então eu vou ter outra classe. 1 mais 2, 3. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Depois de 2 até 3. Então 2 mais 3 é 5. 5 por 2, 2,5. Achamos o valor médio aí, o valor central, né, melhor dizendo, das nossas classes, certo? Então, o primeiro passo numa tabela de frequência que tem distribuição por classe, eu tenho que achar os valores centrais dessas classes. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos achar? Veja só, nós temos aqui o valor central, né? Até 1 eu tenho então 0,5, de 1 a 2, 1,5 é o valor central, de 2 a 3 o valor central 2,5. Bom, aí eu tenho as frequências, nós já temos aqui, ó, veja só, já temos a frequência pronta na tabela aqui, né? Até 1, 58 empregadas, até de 2 a 3, 27, de 3 a 4, ou de 2 a 3, desculpa, 1 a 2 é 27, de 2 a 3, 15. Então aqui nós vamos ter as frequências, só vai repetir elas aqui na terceira coluna. E por último nós vamos fazer o que? Gerar o produto. Sempre vai fazer isso quando utiliza cálculo de média para a tabela de distribuição de frequência. O que você vai fazer? O que é o produto? Lembra? Você vai multiplicar 0,5 por 58, vai dar 29. Depois 1,5 por 57, ou seja, o valor central, nesse caso, trabalhando com classe. Lembra só, quando eu trabalho com tabela de distribuição de frequência simples, é uma coisa. Quando eu trabalho com classe, eu tenho que achar o valor central, e aí eu vou usar o valor central para multiplicar ele pela frequência e obter o produto. Então, de cada classe, certo? Então, na segunda classe, 1,5 vezes 27, 40,5. Na terceira classe, 2,5 vezes 15, 37,5. Feito isso, é muito simples resolver o problema, né? Você vai somar os valores dos produtos, né, gerados aqui, né, pelo valor central, né, que é pela multiplicação do valor central pela frequência. Então eu vou ter 107 e somar a frequência, né, somando todas as frequências aqui, em cada linha eu tenho, em cada classe eu vou ter 100. Então como é que eu resolvo isso? 107 dividido por 100, eu vou ter a minha média, né, o resultado da minha média. Então olha aqui, ó, a média obtendo ela, 107 dividido por 100, o resultado vai ser 1,07. Ou seja, o salário de empregada doméstica nessa cidade é, em média, de 1,07 salário mínimos. Então, estou querendo saber qual que é a média, porque oscila, né? Já que tem pessoas que ganham até 1, né? Tem pessoas que ganham entre 1 e 2, pessoas que ganham entre 2 e 3. Então, eu quero saber qual que é a média desse povão todo aí, certo? Então a tabela de frequência, por meio dela, dá pra gente estar calculando essas questões aí. Certo? Beleza? Eu só quero que vocês entendam isso. Não esquece. Primeiro, a média, calcular a média de um grupo de números aleatórios, sem estar numa tabela de distribuição de frequência, ótimo. Super simples, né? Soma todo mundo e divide pelo número de amostras. Ponto. Se eu tenho uma tabela de distribuição de frequência simples, também é fácil, né? Eu vou pegar ali o meu primeiro parâmetro e vou multiplicar pela frequência e vou ter o produto, depois somo todos os produtos, somo todas as frequências, divido o valor da somatória de todos os produtos pelo valor do somatório de todas as frequências. Se eu tenho uma tabela de distribuição de frequência, muda-se
um pouco a lógica. O que eu tenho que fazer primeiro? Descobrir o valor central de cada classe, né? Quando a distribuição de frequência é em classe, tá? Então você tem que descobrir o valor central de cada classe, certo? Depois que você descobre ele, você multiplica pela frequência dessas classes para obter o produto para cada classe. Depois soma-se o valor de todos os produtos, né, que você obteve, e soma o valor de todas as frequências. E o processo é o mesmo, divide o valor da soma dos produtos pelo o valor da soma das frequências, tá bom? Gente, isso aqui é mamão com açúcar, é coisa simples, certo? Vamos lá, vamos caminhando mais. Agora aqui vai ser mais mamão com açúcar ainda. A mediana da amostra. Gente, a mediana nada mais é do que uma medida que divide o conjunto de dados que você tem exatamente ao meio. E aqui é importante, a mediana é o valor que se ocupa a posição central do conjunto dos dados ordenados. Olha só, se o número de dados ele for ímpar, uma regra, decore essas regras, hein? Se o número de dados for ímpar, existe um único valor na posição central. Esse valor é a mediana. Por exemplo, veja só, 3, 5 e 9. A mediana é 5. Né? O valor central, o único valor que está no meio é ímpar, né? Eu tenho um valor de cá, eu tenho um outro valor de cá e tenho um valor no meio. Então, o primeiro passo para me descobrir a mediana é colocar meus números em ordem crescente. Né? Se eu tenho um conjunto de dados, coloco ele em ordem crescente e assim eu vou identificar qual é meu valor de mediana, que é o valor que está exatamente ao meio. Nesse caso, está um conjunto de 3 dados, né, somente, com 3 amostras, então aqui você tem o número 5 sendo a mediana. Se o número de dados é par, se o seu número de amostras é par, existem 2 valores na posição central. Então a mediana é a medida desses 2 valores, né? Veja só como é que funciona essa brincadeira aqui, né? Eu tenho aqui, ó, veja só, presta bem atenção, é a média desses 2 valores, tá vendo? Quando eu tenho um número par no meu conjunto de dados. Nesse caso eram 3 amostras, aqui já são 4 amostras. Se são 4 amostras, se eu falar, não, o 7 está no meio, não tá, por quê? Porque aí sobra só 1 e para cá sobra 2 amostras, né? Então tá errado. Se eu falar, não, o 5 está no meio, fica uma amostra de cá e 2 amostras de lá. Então existem 2 valores que estão no meio, que é 5 e 7, né? Que eu vou ter então o mesmo tanto de amostra para cá, que eu vou ter uma para cá sobrando e vou ter uma para cá também sobrando. Então 5 e 7. Como que eu faço isso? A média desses valores. Como que é essa média? 5 e 7. 5 mais 7 é quanto? 12, não é isso? Então você soma os 2 valores e divide por 2. 5 e 7, 12. 12 dividido por 2 é 6. Nesse caso, qual que é a minha mediana? 6. Né? Quando o número de amostras é par, eu tenho 2 valores, né, no centro. E aí eu vou ter que somar os 2 valores, dividir por 2 e achar a mediana. Se o meu conjunto de dados ele possui números ímpar, amostras, né, é ímpar, no caso aqui são 3 amostras, poderia 3, 33, 63, 91, tudo é ímpar. Né? Se fosse 91 amostra, você ia descobrir qual que era a mediana. Organizando esses dados em ordem crescente, você ia descobrir qual era a mediana, que é aquele valor que vai ter o mesmo tanto de amostra para a esquerda e o mesmo tanto de amostras para a direita, que está exatamente ao meio. Quando é par, eu tenho que pegar esses 2 valores, somar e dividir por 2, tá bom? Veja só, vamos pegar um exemplo aqui para a coisa ficar legal. Um professor de educação física mediu a circunferência abdominal de 10 homens que se apresentaram para uma aula na academia de ginástica. Obteve em centímetros os seguintes valores: 88, 83, 79, 76, 78, 70, por aí vai, até 105. Né? Veja só, esse conjunto de dados aqui, o número de amostras que eu tenho, é par ou é ímpar? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amostras. Então é par. Né? Se é par, eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu tenho aqui 5 valores, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores, né? Então, o que eu vou ter aqui, quais valores estão exatamente ao meio
né? Quais valores, se você ordenar eles, vão ficar no meio. Veja só, eu tenho que colocar então, para obter a mediana, estão aqui de modo aleatório, eu tenho que organizar de forma crescente. Então, do menor para o maior. Então, a primeira coisa é pegar o conjunto de dados que está todos os dados jogados de modo aleatório e organizar eles de forma crescente. Então, você vai do menor para o maior, 70, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 88, 105. Joia? Como que eu obtenho minha mediana? Bom, eu vou olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, deu aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, veja só, eu tenho aqui dois números, como é par, tá vendo? Se é par, eu tenho dois números que estão no meio, ó, 80 e 82, veja só aqui, ó, 80 e 82. Se eu contar para cá, ó, 1, 2, 3, 4 amostras. Se eu contar para cá, 1, 2, 3, 4 amostras. Então, é os dois números que estão exatamente no meio aí do meu número de amostras aí, do meu conjunto de dados. Nesse caso, soma-se os dois valores, 80 mais 82, né? Vai dar 162, dividido por 2 vai dar 81. Então, a mediana é 81, a mediana desse conjunto de dados, certo? Quando ocorrem dados discrepantes, valores muito maiores ou menores do que os demais, o mais correto é usar a mediana para descrever a tendência central dos dados. Fica aí a dica. Sabe por quê? Se você pega uma sala de aula, coloca lá um monte de aluno dentro, e de repente você pega as notas que eles obtiveram, né? Você pega lá, vamos pôr 4 alunos, vamos pegar só 4 alunos, ó, para você ver. E aí tem um que tirou 20, o outro tirou 10, o outro tirou 6 e o outro tirou 10. Então você tem valores extremamente discrepantes, né? Que é uma oscilação muito grande, né, do menor para o maior, uma amplitude muito grande. Então, nesses casos, se eu usar a média vai puxar, o valor máximo vai puxar essa média para cima, né? Porque era lá 15, 20, 30 e depois um 100. Se eu somar e fazer a média vai dar mais alta do que os valores aí de algumas notas. Eu estou puxando para cima esses valores. Isso não condiz com a realidade. Agora, se eu pego a mediana, aí sim eu vou dividir exatamente ao meio a minha medida de tendência central aqui. Tá certo, beleza? Bom, então a mediana acho que é bem simples, é bem fácil para a gente poder descobri-la, né? É bem simples, né? Ó, veja só. Aqui você tem um conjunto de dados. Você quer descobrir a média, é muito simples, né? Você simplesmente soma todos eles, divide pelo número de amostra, que é 8. Aí dá 85 por 8, 10,6 é a média. Para obter a mediana, organiza-o no conjunto de dados, tá vendo? Aqui tem dados que é bem discrepante, igual eu estava citando, ó. Veja, eu tenho valores que vão de 1 até 9, de repente tem 42 aqui, que é bem acima de qualquer outro valor amostral aqui, tá vendo? Então, se eu faço a média dá 10,6, ou seja, tá puxando para cima a média desses valores aqui. Nesse outro caso, se eu uso a mediana, ela vai ser mais realista comigo, né? Então, eu pego a mediana aqui, ordeno esses valores, coloco em ordem crescente, 1, 3, 5, 7, 9, 9, 9, 42. E aí, o que eu faço? Eu vou observar, como ele é par, né? Eu tenho que observar que tem dois valores que estão no centro, né? Quais são os dois valores que estão no centro? 7 e 9, porque ficam 3 amostras para cá e ficam 3 amostras para o outro lado também. 7 e 9 estão no meio. Por que eu pego os dois valores? Porque o número de amostras é par do meu conjunto de dados. Então, pegando 7 e 9, somo 7 mais 9, que vai dar 16, né? Dividido por 2 vai dar 8, né? Então, ficou certinho aí nossa brincadeira. A mediana é 8. Então, se eu pego aqui, qual que é a mediana dessas notas aqui? Ela é mais realista do que a média, né? Porque o 42 puxou a média para cima. A média está mascarando esses valores e a mediana está me dando um valor central aí da minha amostragem, que é o número 8. Tá bom? Aqui vem um exemplo, escolhendo entre média e mediana, né? É algo muito importante aí nessa situação. Imagine que estão reunidos em uma sala de aula 6 professores, né? 5 recebem 2 salários mínimos por mês e um recebe 14 salários mínimos por mês. Isso está parecendo o EG, rapaz.
Mas vamos lá, brincadeira. Olha só, a média, qual vai ser a média de salário mínimo? Deixa eu olhar, qual que é a média de salário mínimo dos 5 professores aqui? Então, olha só, eu vou multiplicar tudo, né? Que são aqui, ó, 2 vezes 5 vezes 14 vezes 1, né? Eu vou ter 24, né? Aqui, desculpa, tô somando aqui errado. Desculpa, gente. Desculpa. Ó, 2 recebem... 5 recebem 2 salários mínimos. Desculpa, eu não li direito. 5 recebem 2 salários mínimos. Então, eu já vou multiplicar, né? 2 vezes 5 vai dar 10, né? Aqui. E 14 vezes 1, porque somente um recebe 14 salários mínimos, né? Então, eu estou colocando aqui já. Para você não colocar 5 recebem 2 salários mínimos, né? Então, você vai colocar aqui, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, né? Não precisa. Então você faz, se é 5 recebe 2, 5 vezes 2 é 10, já vai direto, né? Mais 14, que é somente 1, então 14 vezes 1. Vai dar 24, 24 dividido por 6, né? Que é o número de amostrais, são 5 mais 1, né? São 6 professores, então 5 mais 1, 6, 24 dividido por 6, 4, né? Então, a média salarial é de 4 salários mínimos. Bom, ficou um pouco acima, né? Por quê? Porque tá maior do que o salário mínimo desses outros 5 aqui, né? Que recebe só 2. A média é 4, porque o 14 puxou essa média para cima. É um número muito discrepante. Olha, eu obtendo a mediana, o que eu faço? Eu organizo, né? São 5 pessoas que recebem 2 salários mínimos. Então você vai 2, 2, 2, 2, 2, 2. E apenas uma que recebe 14, que ficou errado, ó, tá vendo? Tá 10. Então tá errado esse cálculo aqui, ó. Erraram na hora de editar, né? Que é o 14, não é 10 não. Tá bom? Olha o erro, achei agora, gente. Achei agora o erro aqui no livro de estatística. E é normal errar, gente. Imagina esse povo fazendo esses livros, né? Dá um trabalhão danado. Então, isso aqui já ficou errado, né? Se fosse 14, o que a gente faria? Você pegaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu teria que pegar 2 valores que está no meio, que é 2. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, a mediana, que está calculada certa aqui, né? Obtém-se a mediana, que é 2. Que descreve melhor o ponto em que estão centrados os trabalhos, o salário dos professores da instituição. O que serve então esse dado entre média e mediana? É a grande pergunta. Gente, mostra aquilo que está mais próximo, que a maioria dos dados estão mais próximos daquele valor. Como eu disse, se você observar nesse caso a média, sendo 4, né, ela dá um valor fora, né, que não condiz muito com a realidade, nesse exemplo citado. Se eu uso a mediana, eu tenho um valor melhor. Então, quando eu tenho um universo de dados onde eu tenho valores muito discrepantes dentro do meu conjunto de dados, é importante que se use a mediana. Se eu tenho os valores mais ou menos próximos, variando dentro de uma faixa mais próxima um do outro ali, usar a média, fica mais conveniente. Tá bom? Bom, é isso, vamos para a moda, né, para a gente finalizar. A moda é bem simples, né? A moda da amostra. Bom, essa aí é bem tranquila de fazer, né? A moda é o valor que ocorre com maior frequência, é aquilo que mais se repete. Então, se você tem um universo de dados, observando aqui os dados 0, 0, 2, 5, 3, 7, 4, 7, 8, 7, 9, 6. Desses valores, qual é o que mais se repete? O 7, não é? Ele aparece por 3 vezes. Então a moda é 7, porque o valor que ocorre o maior número de vezes no seu conjunto de dados é o 7. Olha, é importante, ó, o conjunto de dados pode não ter moda, ou ter 2 ou mais modas no conjunto de dados, né? Que pode ser, no caso, o que nós vamos observar aqui, ó. Nesse primeiro conjunto de dados, não tem moda. Por que não tem moda? É amodal. A gente chama isso de amodal. Por quê? Porque não tem nenhum valor desses aqui que se repete. Nesse outro caso, tem moda, né? É encontrada a moda aqui. É modal. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, 2, ele se repete, e o 4 também se repete. Então eu tenho 2 modas, 2 e 4. A moda de uma amostra é, em geral, indicada por MO, M-O itálico, né? Agora é importante, veja só, esse que está detalhado em azul aqui, ó. A moda é muito informativa quando o conjunto de dados é grande. Mas se o conjunto de dados for relativamente pequeno, 20 ou 30 observações, a moda não tem, em geral, sentido
prático. Então, para ver moda, né, é importante ter um conjunto de dados superior a 30 observações, né? Ter um N maior que 30, né? Porque senão fica um conjunto de dados muito pequeno e às vezes não tem muito sentido eu observar essa moda para me ver o que é que mais se repete aí. Outro conceito importante, ó, a moda também pode ser usada para descrever dados qualitativos, né? Nesse caso, a moda é a categoria que mais se repete e não o valor, né, que ocorre com maior frequência, ou seja, a categoria que concentra maior quantidade de dados, né? Se a gente for observar isso daí, pensando, né, pessoas que ganham até um salário mínimo de 2 a 3, de 3 a 4, de 5 a 6, suponhamos que eu tenho uma frequência maior lá de 3 a 4 salários mínimos, né? Então significa que essa categoria é a moda, porque nela ela tem mais repetição, tem mais frequência, se concentra a maior quantidade dos dados, tá bom? Entenda isso. A nossa aula de hoje é justamente para trabalhar essas medidas. Eu creio que falei demais já e acho que vocês já vão conseguir trabalhar tranquilamente fazendo os exercícios, é lógico, que é o mais fácil para a gente poder estar trabalhando. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.